Pai, Senhor, irmãos, Amém. nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Acerca das bem-aventuranças, nós estamos estudando. Então vamos para Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, nós já estudamos as duas aplicações do coração que a Bíblia faz, no sentido fisiológico e no sentido espiritual. E começamos a estudar exatamente acerca da pureza do coração. Mas aí começam a surgir algumas perguntas. O que vem a ser, à luz da Bíblia, realmente a pureza de coração? Nós estamos aqui porque a consequência de ter o coração puro é ver a Deus. Quando nós estudarmos a consequência, nós estudaremos a consequência de agora e a consequência futura. Mas o que significa ser puro de coração? Em primeiro lugar, meus irmãos, existe uma pureza original, uma pureza primitiva, uma pureza que nela não existe nenhuma variação, e ela serve como parâmetro, como exemplo para todos nós. E esta pureza, ela existe tão somente em Deus. Esta pureza primitiva, real, sem mácula, sem nenhum toque acertado, é essencial no próprio caráter de Deus. Então a pureza é para Deus da mesma maneira que a luz também é para o sol. Tá certo? Se você vê um dia nublado, você procura o sol e você fica até estonteado se não encontrar o sol por estar nublado. Só que em Deus a pureza, ela nunca está nublada. Ela é sempre uma reação perene da própria Deus. Um segundo tipo de pureza de coração é a pureza que Deus colocou no homem ao criar o homem. Deus criou o homem um ser puro antes da queda. Deus criou a natureza de uma forma boa, podemos dizer até pura, santa. Deus criou os anjos em pureza.
mas você vê que existe um ser interessado em fazer com que esta pureza desapareça, porque não existe pureza pela metade, ou é tudo ou é nada, tá certo? Ou é tudo ou é nada. E muitas vezes o homem quer desnortear o plano de Deus, querendo trazer possibilidades de uma elasticidade dentro da pureza. E o que nós podemos ver é que o homem caiu, parte dos anjos caíram, agora Deus permanece como estava. A essência da próprio Deus, a pureza é. Existe também uma pureza que é esta que nós vivemos. É a pureza criada por Deus para ser vivida por nós. Veja o que eu estou dizendo. É uma pureza criada por Deus. É aquela pureza que Deus vivencia conosco para que nós possamos estar na sua presença. Então todos os salvos, eles não serão parcialmente puros, mas todos os salvos, eles serão totalmente, completamente puros. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo exatamente como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. Então você vê que quando a Bíblia fala no homem a imagem de Deus e a semelhança de Deus, está trazendo uma essência de Deus sendo colocada sobre o ser humano. E uma essência de Deus colocada sobre o ser humano, quando Deus criou, foi esta aqui: a pureza, a santidade, algo diferente, tá certo? De tudo aquilo que nós conhecemos hoje em dia, tá certo? E nós temos ainda hoje uma pureza de posição que é atribuída pela justiça de Cristo. Somos lavados pelo sangue de Cristo, somos purificados pelo sangue de Cristo, é retirada toda a sujeira material e espiritual da nossa vida, tá certo? E nós passamos a ter uma posição de pureza. Mas, meus irmãos, nós dissemos que apenas Deus conhece a pureza em sua essência, tá certo? E vamos um pouco mais longe. E somente Deus concede ao homem a pureza realmente que Ele quer que o homem tenha. Ninguém tem capacidade de se tornar puro, porque os meios para a pureza, além de advirem de Deus, eles são lançados sobre nós para que haja a modificação da nossa vida. Nesse momento, meus irmãos, todos nós temos uma posição de pureza que nós tomamos segundo a Bíblia, mas nós somos desafiados por Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a palavra diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja aqui alguns aspectos. Purifiquemos de toda a impureza. E fala de 2 tipos de impureza: a impureza na carne e a impureza no espírito. Isso aqui desmonta exatamente aquelas pessoas que dizem que nós temos que lutar pela santificação ou pureza do nosso espírito.
Aquelas pessoas que dizem que a carne nada aproveita. A carne nada aproveita no sentido espiritual, porque ela há de ser transformada em um corpo glorificado. Mas a carne, enquanto estamos aqui na terra e nos tornamos, segundo a palavra de Deus, ao recebermos Cristo como Salvador, nos tornamos uma nova criatura. Que nova criatura é esta? Quais são as características principais para que a pessoa comece a manifestar que realmente é uma nova criatura? É porque o seu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. O seu coração, como eu disse, ele passa a ser o trono de Deus. Então ele passa a ter novos sentimentos, uma nova visão de todas as coisas. Então ele agora se preocupa não só com o seu espírito, mas ele se preocupa em primeiro lugar com a sua carne. Se preocupa também com a sua carne. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne. Os irmãos sabem que o pecado atinge o espírito, mas ele se exterioriza através da carne. O meu espírito, ele não sai de mim para matar alguém. O meu espírito não sai de mim para roubar ou furtar. O nosso espírito não sai de nós para praticar a fornicação, o adultério, qualquer tipo de pecado. O espírito não sai de dentro da pessoa e vai praticar aquilo. Mas o espírito, se ele não estiver dominado pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa carne, ele vai manifestar ação pecaminosa. Porque aquilo, segundo a palavra de Deus, saiu de dentro de mim. Não foi de fora para dentro a ação, mas a ação foi uma ação interior para o exterior. Tá certo? Então o que o Senhor diz, não adianta o Espírito santificado e a carne não santificada. Não adianta você dizer a minha carne está santificada se o Espírito está contaminado. É aqui que Jesus diz assim, olha, na lei está escrito, não adulterarás. Mas Jesus chega e diz assim, aquele que olhar para a mulher do seu próximo, desejando no coração, ele adulterou. É um adultério dentro do espírito. Não está entendendo o meu negócio? Então é esta luta na santificação, na purificação. Eu tenho que purificar o meu coração. Eu tenho que purificar também a minha carne. Então, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito. Como é feito isso? É de uma lapada? A Bíblia diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Os irmãos vejam que aquela pessoa que diz que é crente e tem uma vida de pecado, ela perdeu o temor de Deus. Porque o temor de Deus, o temor a Deus, o temor que nós temos a Ele, ele impregna em nossa alma o respeito a Deus. Então, você deixa de cometer o pecado, não simplesmente para ser salvo ou porque é salvo, mas em primeiro lugar porque você teme ao Senhor. Você respeita ao Senhor e você ama o Senhor. Então, quando você teme ao Senhor, você começa a modificar a sua vida. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo diz, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando
a nossa santidade no temor de Deus. Pureza e santidade estão ligados. O sentido bíblico desta palavra pureza, meus irmãos, que é o sentido de estar limpo, estar destituído exatamente da hipocrisia. É aquele homem que não tem uma devoção, ou seja, uma vida espiritual dividida. Porque sabem que tem pessoas que são estrábicas espirituais, né? Lá no meu norte ele não chama nem estrábico, ele chama zarolho, né? Se tiver algum nortista aqui, o cearense olhou para mim ali, o outro olhou para mim, né? Fulano é zarolho, um olho está para lá e o outro está para cá. Então tem os crentes zarolhos, tem os crentes estrábicos, tá certo? Eles não têm uma visão perfeita. E quando eles olham uma visão perfeita, eles não veem uma coisa só, eles veem duas coisas. Porque quando os olhos, que vê, você pode pegar e colocar o dedo aqui, ó, e vai aproximando, vai aproximando. De repente você não vê um dedo só, você começa a ver dois dedos. Então tem gente que tem uma visão espiritual assim, distorcida. Era dupla, é um zarolho, né? Lá na terra do Cício é um zarolho, entendeu? Em outro local chamam de caolho. É o caolho, o zarolho, não é? Mas é o estrábico. Então tem muita gente que está sendo estrábico espiritualmente. Isso é uma coisa que nós devemos mudar. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, o apóstolo diz o seguinte: porque no tocante ao homem interior, olha aqui a luta, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, no meu coração, o que reina é a lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Olha a luta para ter pureza. Você pega a palavra de Deus e diz, é aqui. Você procura conhecer a vontade de Deus e diz, a vontade de Deus é essa. É aqui que eu tenho que me firmar. É aqui que eu tenho que ficar. É isto que eu tenho que fazer. Você toma um propósito. Mas chega ali adiante, meus irmãos, começa a acontecer outra coisa. O apóstolo diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu poderia dizer membros, órgãos e sentidos. Certo? O apóstolo Paulo, quando fala em membros aqui, ele está falando do conjunto do corpo humano. Está falando nos nossos olhos, está falando na nossa boca, está falando nas nossas mãos, nos nossos pés, está falando em todo o nosso corpo. O exterior do nosso corpo, ele está falando. A palavra mostra o seguinte, que o coração limpo, ele é um coração que não está dividido. É por isso que eu costumo dizer às pessoas que aquilo que a palavra de Deus ordena, não se discute. Nós temos que aceitar. Nós não podemos criar uma divisão em uma doutrina bíblica. Nós não podemos criar uma alternativa em uma determinação dada pelo Senhor. Não podemos criar uma alternativa quando a palavra de Deus já toma uma posição. Tá certo? Muitas vezes nós queremos saber o porquê. Por que que o Senhor falou isto? Se o Senhor não explicou por que Ele falou, Ele simplesmente falou para que eu obedeça. Né? Obedeça, eu recebo muitos e-mails. E esses dias eu estou recebendo um e-mail de uma pessoa que está tentando debater alguma coisa da Bíblia.
E ele me disse o seguinte, hoje falou assim, eu queria que o senhor me explicasse por que a Bíblia fala isso. Eu não vou explicar porque a Bíblia fala. Eu não tenho que explicar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é problema de Deus. É problema do Espírito Santo. Tá certo? O que eu falar acerca daquilo que a Bíblia fala, eu posso até tentar esmiuçar. Mas aquela posição que a Bíblia toma, porque tomou aquilo, não vai me interessar, como também não deve interessar você. É a palavra de Deus, é a ordem de Deus, foi aquilo que Deus disse. Então isso é muito interessante, meus irmãos. O coração limpo é um coração que não está dividido. Ele não é dividido porque ele está destituído de contaminação. Ele está destituído de tudo que não presta. Ele está sem mácula, ele está sem ruga, ele está puro, ele está como Deus quer, ele está íntegro. Está certo? É como diz o apóstolo aos Hebreus, que eu afirmo que é Paulo, no meu modo de entender, né? Outros dizem que não sabem quem é, até dão outros nomes, mas a mim não interessa, isso aqui não depende da salvação. Eu creio, eu não acho, eu creio que foi Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Ele diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Buscai a santificação, isto é, buscai ter um coração puro, porque sem um coração puro você não vai ver a Deus. O que é que Jesus disse? Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aqui o apóstolo está confirmando. Quando nós, irmãos, começamos a examinar a pureza, nós vamos ver que a pureza de coração, ela está no propósito de Deus quanto à nossa eleição. Aquela escolha dentre os demais para pertencer à vida como o Senhor quer que pertença e tenha a felicidade eterna. Bem que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os. Eu posso dar um exemplo para vocês. No Velho Testamento também é muito claro, no caso de Gideão. Ele chamou, vieram 32 mil, não é? Foram 32 mil chamados. Ele fez a primeira escolha e o Senhor disse, a peneira é maior ainda. De 32 ficaram 300. Aqueles 300 foram os 300 escolhidos de Gideão para a peleja contra os midianitas, confirmados por Deus. Então nós vemos pessoas na igreja, muita gente chamada, mas a escolha é feita exatamente daqueles que obedecem o padrão espiritual que a palavra de Deus determina. As 10 virgens foram chamadas, elas estavam juntas, mas na hora de entrar para a grande festa, entraram 5. As 5 foram escolhidas, não porque fossem mais bonitas, não porque a veste fosse diferente, mas faltava só uma coisa, faltava o azeite na lâmpada. A lâmpada tinha pavio, a lâmpada tinha tudo, mas a lâmpada não tinha azeite. Então os escolhidos não são predestinados como pregam a predestinação, mas os escolhidos são entre os chamados aqueles que obedecem à vontade de Deus como Deus quer que seja obedecida. Predestinação é uma realidade, pré antes, destino depois. Todos estamos predestinados ao céu ou ao inferno, todos, mas nem todos iremos para o céu ou para o inferno. Para o céu irão os escolhidos, para o inferno
podem ir até os chamados. Agora os escolhidos irão para o céu. Então é uma característica especial que forma um grupo seleto. E o que torna esse grupo seleto não é outra coisa, é a obediência à palavra de Deus. Por que, meus irmãos? Por que nós devemos purificar o nosso coração? A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Tenha o coração puro, porque o meu é puro. Então nós temos que ver exatamente a pureza como uma ordem de Deus, a purificação como ordem de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a palavra diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa purificação ou a vossa santificação. Está certo? Esta é a vontade de Deus. Então, quando eu vou dar o meu coração pureza, limpeza e santificação, eu estou fazendo a vontade de Deus. A mudança da minha vida tem que se tornar clara, exatamente porque o Senhor quer que assim seja. Está certo? Então veja o seguinte: quando se fala da escolha e da chamada, nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra diz o seguinte: Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então a Bíblia simplesmente não diz Deus nos escolheu em Cristo, mas Deus nos escolheu em Cristo com uma finalidade. Está certo? Deus escolheu não por causa da nossa santidade. Deus não nos escolheu porque éramos santos, mas Deus nos escolheu para que nos tornássemos santos em Cristo. Não só purificados pelo sangue de Cristo, mas também abrindo a nossa alma, abrindo o nosso coração, deixando a pureza do céu penetrar dentro de nós, e com a penetração desta pureza, a mudança de vida constante exatamente acontecendo em nós. Está certo? Quando nós abrimos Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Vocês estão vendo como as bem-aventuranças elas vão tratando exatamente da nossa conduta espiritual? Vão mostrando exatamente que existe um caminho a ser andado, um caminho a ser seguido. O Senhor traçou para nós um plano, preparou o seu reino e disse: eu quero vocês aqui. Mas para que vocês estejam aqui, para que vocês entrem aqui, para que vocês vivam aqui, vocês têm que seguir um plano que eu tenho. E dentro do grande plano de Deus, do grande amor revelado, Ele diz: eu quero tudo limpo. Deus não gosta de sujeira. Deus gosta de coisa limpa. A começar do coração. A começar do nosso coração. Tá certo? Se nós pudéssemos ir ao céu em nossos pecados, nós não precisaríamos de Cristo ter morrido na cruz. Para quê? Se nós podemos chegar lá, se existem outros meios para chegar. Mas Jesus diz em João 14:6: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está certo? Então o que é que vai mostrar o sinal da eleição na sua vida? O que é que vai mostrar ao mundo e à própria igreja que você é eleito de Deus? É que você vive uma vida de obediência a Deus. E dentro deste plano de obediência a Deus, você pegou sua vida e deixou debaixo de todo o propósito de Deus. Está certo? Então, a pureza é um propósito de Deus da nossa redenção. Está certo? Cristo não morreu na cruz simplesmente para nos livrar da ira do inferno. Mas antes de nos livrar da ira do inferno, Ele retira os pecados de sobre nós. Então Cristo morreu na cruz para que a pureza, a santificação, o coração puro, isso tudo pudesse atingir a nossa vida. E aí a pureza começa a ser aplicada naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Como, pastor? Irmão, é muito claro quando a Bíblia mostra o seguinte: a Bíblia diz que para os puros, todas as coisas são puras. Eles não têm olhos malignos, eles são simples. A vida cristã do puro, tudo é puro. As suas ofertas são puras, a sua oração é pura, tá certo? O seu louvor é puro, o seu coração é puro, porque a Bíblia diz que o impuro contamina tudo. Ele está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que todas as obras do impuro, elas são más, são maléficas, são diabólicas. Então nós temos que começar a pensar nesta bem-aventurança, que é tão importante quanto as outras demais. Cada uma que a gente entra nela, a gente vê que vai nos levando para um caminho exatamente que o Senhor quer que sejamos levados. Por que nós devemos ter um coração puro? Pergunto de novo. Meus irmãos, se Deus é santo e Ele é tão puro, nós devemos ser vistos aos olhos do Senhor, não como indignos, mas como dignos de estar perante Deus, porque Deus não contempla o mal. Mesmo diante de todo o nosso esforço, ainda que fizéssemos tudo o que deveria ser feito, nós precisaríamos do sangue de Cristo para completar tudo na nossa vida. Você se lembra lá em Atos, eu creio que é capítulo 10, o caso do Cornélio? O que foi dito a Cornélio? As tuas orações chegaram diante de Deus. Deus viu que tu é um homem que dá esmola. Deus viu que tu é um homem que faz bem. Não vou dizer que Cornélio era espírita, né? Porque Cornélio orava ao Senhor, ele não orava aos demônios, mas ele tinha algumas práticas de boas obras. Ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, mas ele orava a Deus. Mas foi determinado: manda chamar Pedro, que ele tem uma coisa para te dizer. E Pedro chegou e falou de Cristo. Cornélio aceitou Jesus para sua casa. Foi aquela festa, pessoas batizadas nas águas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas falando língua, pessoas profetizando na casa de Cornélio. Virou um Pentecoste. Então não adianta simplesmente o meu esforço humano. Ainda que eu tenha toda a capacidade humana, eu tenha todas as qualidades, eu seja inatingível como homem, mas eu preciso do sacrifício de Cristo. A forma da pureza que eu pratico, mesmo semelhante àquela que Deus exige,
Se eu não tiver Cristo como Salvador, eu morro e vou para o inferno. Porque quem salva não é a pureza, não é a santidade, não é a santificação. Quem salva é Jesus Cristo. Agora, conhecendo Cristo, eu passo a ter uma vida como Deus quer. Deus sendo santo, eu também quero ser santo. Eu quero me tornar uma imagem de Deus na santidade. Eu quero me tornar a imagem de Deus na pureza. Então esse desejo, ele tem que ser dominado por Cristo, para que eu possa exatamente receber a minha salvação e a minha bênção. Eu devo ter um coração puro, porque eu tenho que ser parecido com meu Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus. O diabo disse: olha, Eva, vocês vão ser igual a Deus. Não, nós vamos ser parecidos, vamos ser semelhantes. A Bíblia diz que vamos ser semelhantes. Esta é a palavra, está certo? Nós devemos procurar ser igual em santidade, nunca atingiremos. Que a Bíblia diz que aqui nós vamos crescendo de fé em fé, de degrau em degrau, de virtude em virtude. Eu estou acrescentando algumas coisas, viu? Para um dia atingir a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito nós só atingiremos exatamente quando estivermos com o Senhor Deus. Está certo, meus irmãos? Há muitos que afirmam, e eu até concordo, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, quando foi feita a imagem e semelhança de Deus em santidade e colocado no paraíso. Está certo? Então, se não formos santos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis a iniquidade. A santidade, a santificação é alguma coisa importante que tem que haver na minha vida e na tua vida, para que nós possamos ter o conhecimento de Deus. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Eu quero ter um coração puro. Eu não estou conseguindo. Mas eu quero agora, Senhor, eu quero agora, pastor, uma receita, uma fórmula, para que eu possa ter um coração puro. A Bíblia diz, irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, ele diz que a palavra de Deus é pura e ela lava a gente. É aquilo que diz o salmista: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, já em João 15, versículo 3, vai mostrar exatamente para nós. Quando Jesus ora lá em João 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então veja que eu não posso me santificar, eu não tenho capacidade por mim, mas eu luto pela santificação, coloco a minha vida nas mãos de Deus, e o Senhor vai exatamente agindo, porque a palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza, como uma água que também lava a nossa impureza. Então, quando você ler a palavra de Deus, não leia para falar com os outros, mas leia para a palavra de Deus falar com você. É o espelho. Quando você lê: não julgueis para que não sejais julgados. Esses dias um jovem postou uma coisa dele assim, muito esquisita. E eu coloquei alguma coisa embaixo.
E alguém tomou as dores e me mandou uma resposta. A resposta era o seguinte: não julgueis, citando Lucas 6:37. Deixa eu ver até que diz Lucas 6:37. Eu acho que não diz o que ele disse lá. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Só que eu não estava julgando. Julgar é quando você busca uma coisa para chegar a uma conclusão. Mas quando aquilo está mostrado, eu não estou julgando. Eu posso até estar criticando uma ação, que é o que eu estava fazendo. Então eu não respondi, tem coisa que eu não respondo. Eu falei que ali não seria comportamento para um crente. Falei claramente. Isto aqui não é comportamento para um crente. Se a pessoa está aqui na igreja, diz que é crente, eu vejo alguma coisa, eu não vou engolir, eu falo. Eu falo. Um terceiro tomou as dores, que também está no mesmo local com ele, também não é da igreja. E deu uma resposta lá, eu também não vou responder, eu não estou discutindo com ninguém. Eu falei com aquela pessoa. Não entende o meu negócio? Eu deixei a minha palavra, eu deixei a minha advertência. Eu deixei aquilo que eu creio como está na Bíblia, naquele sentido. E a pessoa me jogou esse texto como se eu estivesse julgando, mas não estava julgando. Julgar é uma coisa que não está decidida, não está clara, e você chega a uma conclusão acerca daquilo. Agora, uma coisa que está clara, você não está julgando. Você pode até estar criticando. Criticar é uma coisa, julgar é outra. E na minha função de pastor, eu respondo um bocado de coisa. Respondo muita coisa. Tá certo? Então veja, irmão. Quando eu ler a palavra, eu tenho que ler não pensando no crisântemo. Eu tenho que estar pensando no crisântemo, porque aquilo está sempre para mim. É o meu espelho. Então me olhei pela palavra. Eu vi as minhas rugas. Aí eu falei, opa, vou mandar fazer uma plástica. Por que eu falo? Vou mandar fazer uma plástica? É porque eu vi as rugas. Eu achei um defeito. Assim tem que ser a palavra. Você lê a palavra como seja um espelho. Você está se olhando aqui no espelho. Você viu suas rugas. E você diz, agora eu vou fazer uma plástica. É assim que eu tenho que ler a palavra. E nós só queremos ler a palavra o seguinte: eu quero ler a palavra pensando no Cícero, pensando no João, pensando em não sei o que. Não, tem que ler a palavra pensando em mim. Aquilo que a palavra está dizendo, eu vou olhar para mim, é um espelho. Tá certo? O que nós vemos, irmãos, é que para que haja uma limpeza, tem que haver um arrependimento. E qualquer um de nós está sujeito ao pecado. E pecado não é pecadinho, pecadão, pecadona. Não, pecado é pecado. Pecado é uma palavra que não tem tamanho. É do tamanho que é. Então o que eu tenho que fazer? A Bíblia dá o exemplo de crentes e de descrentes. De descrente, a Bíblia lhe dá exemplo de uma mulher. Uma mulher que chega, está havendo uma festa na casa de um líder religioso, e ela não dá bola ao que está acontecendo ali. Não sei se ela era conhecida na casa já, podia entrar. Mas é meio esquisito, porque esse cara é uma mulher pecadora, uma mulher prostituta. Um banquete na casa daquele homem, ela entra, vai para os pés de Jesus.
e começa a chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com o seu cabelo. O distanciado, o afastado ou o pecador, banhando-se em lágrimas com arrependimento. E Jesus dizendo: aquele que muito ama, também muito é perdoado. Ou aquele que é muito é perdoado também, porque passa a amar muito. Jesus perdoa aquela mulher. Você tem um exemplo do grande líder da igreja primitiva, Pedro. O dia que Jesus morreu, o dia da crucificação, ou do julgamento de Jesus, Jesus está sendo julgado e Pedro está negando Jesus. Negar Jesus, irmão, não é só dizer: eu não conheço este homem. Negar Jesus é deixar de fazer aquilo que Jesus manda fazer. Negar Jesus é não praticar aquilo que Jesus manda praticar. Então, quaisquer coisas que Jesus tenha determinado para mim e para você, e deixemos de fazer, nós estamos no mesmo pecado que Pedro, estamos negando Jesus. Quando cometemos o pecado, nós negamos Jesus. Tudo aquilo que fazemos contrário à vontade de Deus, nós estamos negando Jesus. Mas Pedro não foi arrogante. Pedro, quando encontrou-se com Cristo, ele podia ter dito a Jesus o seguinte: Jesus, me perdoa. Tu te lembras, Jesus, que um dia tu dissestes que tu me entregastes a chave do reino dos céus? Eu tenho direito ao perdão. Eu tenho a chave, tu me destes a chave, está aqui comigo, eu tenho direito ao perdão. Mas a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E quando Pedro chora amargamente pela terceira vez, Jesus diz: quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu purificares o teu coração, quando tu não me negares mais, quando tu fores segundo o meu coração, apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou tirando a chave que eu te entreguei, não, Pedro. Eu não estou tirando de ti, Pedro, o poder de tu abrires o reino dos céus para os judeus e para os gentios, não, Pedro. Mas eu estou dizendo o seguinte: tu tem que ser convertido. Não é esse tipo de evangelho que tu tem que estar, não é esta forma de vida que você tem que estar, a sua vida é diferente. Por isso que o apóstolo João, na primeira carta, e essa eu quero ler, primeira carta de João, capítulo 1, já está aberto? Versículo 7, a palavra diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu só posso ter um coração puro se meu coração tiver sido purificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia mostra, meus irmãos, que só Deus pode realmente purificar o coração. Salmo 51, versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E às vezes, para ter um coração puro, nós temos que passar a noite como Jacó, agarrado com o Senhor e dizendo: eu não te largo enquanto me abençoares.
Eu tenho que ser como Ana, que se prostra e diz assim: eu quero um filho, Senhor. O sumo sacerdote diz assim: tu está bêbada, mulher. Esse eu temo a Deus. Eu temo a Deus, eu não faço uma coisa dessa. Tá certo? Então nós temos que pensar exatamente nesse nosso relacionamento com Deus e um coração puro para uma vida espiritual. Na próxima quarta-feira, permitindo Deus, nós continuaremos esse assunto. Eu vou verificar se tem muita coisa para dizer ainda acerca de como purificar o coração, mas eu vou verificar se há necessidade ou se nós já entramos na segunda parte. Bem-aventurado os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.